Bom dia a todos. Grata satisfação estar aqui junto a esse projeto, lutando juntos. Deus colocou aí no coração inicialmente do irmão Márcio e tem se expandido para outros corações e tem abençoado várias localidades desse nosso estado e também do estado vizinho, o Piauí. Pastor João Alves tem ultimamente, em cada ocasião, café pastoral e ultimamente, há poucos dias atrás, na conferência da IBIC, ali no Pacuti, ele tem incentivado e enfatizado a importância de fazermos parcerias para o avanço do reino que o Senhor tem nos incluído nele e tem nos confiado o avanço dele. Graças a Deus, totalmente imbuídos de sua graça. E quando se fala em parceria, o trabalho do projeto ou missão Lutando Juntos tem se tornado cada dia mais um excelente exemplo de parceria com o intuito de avançar o reino que nos foi confiado. Não acho que todos ao nosso redor, todas as igrejas tenham entendido ainda totalmente o significado disso, mas eu creio que aos poucos isso vai se tornando cada vez mais claro. Quando a gente faz parcerias, a gente consegue avançar um pouco mais. Não sei até que ponto cada um de nós, como é que os nossos olhos veem essa questão de fazer parcerias para avançar uma obra missionária. Mas eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, e ali nós temos uma excelente passagem para nos ajudar a enxergar com os olhos que Deus enxerga. Pois se queremos saber como Deus enxerga as coisas, devemos olhar o que é que Ele diz na sua palavra. Como é que Deus enxerga essa união de pessoas, essa parceria, ou, usando a palavra que o irmão Márcio usou aqui para se referir à igreja de Pacatuba, associar-se, que é o termo usado por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 14, onde ele fala de associar-se. E é nesse texto que eu queria meditar um pouco com os irmãos. Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 20. Filipenses 4, do 10 ao 20. Onde o apóstolo diz assim, guiado ou movido pelo Espírito de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos.
Amém. Oremos. Pai, sua palavra é eterna, sua palavra santa, justa, foi lida. Agora, por tua graça, coloca ela nas nossas mentes e corações, dando-nos o deleite, a alegria de conhecê-la um pouco mais, dando-nos o deleite, a alegria, se porventura já estamos caminhando pelas trilhas dessas letras, ou dá-nos o despertamento, o desafio, exorta-nos para que venhamos a nos corrigir naquilo que o texto quer e pode nos corrigir. Ajuda-nos, ó Senhor, a te honrar com a palavra em nome de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta, obviamente, à igreja dos Filipenses. O apóstolo Paulo passou por Filipos na sua segunda viagem missionária e foi um dos ministérios mais difíceis que o apóstolo enfrentou. É onde ele foi aprisionado, onde nós temos histórias belíssimas para contar, como a história do encarceramento, na qual ele, à meia-noite, estava cantando e louvando ao Senhor, e os alicerces e aquela prisão veio abaixo, o carcereiro quis tirar sua própria vida, o apóstolo Paulo clamou que ele não fizesse isso, pois estavam ali, o carcereiro os levou para casa, creu em Cristo, sua família foi resgatada, foi salva, foi batizada. Depois vem as autoridades e querem liberar Paulo assim por baixo dos panos, quando souberam que ele era romano. E ele estava preso porque ele tirou o demônio de uma menina que adivinhava coisas, e inclusive dizia coisas verdadeiras a respeito dele, mas dizia de um modo tão repetitivo que chateou os ouvidos do apóstolo, e dizia de uma maneira que era desagradável, e ele tirou aquele demônio. Quem ganhava dinheiro com isso revoltou-se, e Paulo foi preso com Silas por isso. Foram soltos, e depois de algum tempo Paulo está preso novamente. E agora esses irmãos de Filipos ouvem que o apóstolo está preso e decidem fazer com ele uma parceria. No primeiro momento não havia parceria. No primeiro momento era só Paulo doando-se por eles. Não existe parceria quando só um lado trabalha. A palavra parceria já significa partes. É a união de partes, é uma parceria. Eu faço uma parte, você faz a outra. Isso é uma parceria. Se não houver isso, não é parceria. Um só está trabalhando. Paulo vai até Filipos, a cidade de Filipenses, e lá os filipenses não são uma parceria para eles ainda. Assim como todos nós começamos a caminhada cristã, não por nossa parceria, mas porque alguém foi lá, em parceria com Cristo ou com outros, nos beneficiou. Mas, uma vez que essas parcerias divinas, terrenas, entre outras igrejas, missões, missionários, nos alcançaram, então compreende-se que é hora de amadurecer na direção de também fazer parceria para abençoar outros. Penso eu que a forma mais eficiente de demonstrar gratidão ao Senhor pela salvação ter chegado em nós é nós fazermos parcerias para que essa salvação não pare em nós, mas que ela avance. Devemos ser gratos em palavras, por exemplo, ser gratos ao Senhor pela América do Norte, que nos cedeu, aquela terra nos cedeu grandes servos e servas. E o Evangelho chegou até nós, uma boa parte de nós, de maneira direta até, e a maioria de maneira indireta, chegou pelas mãos daqueles servos. Ser grato em palavras é importante. Eu costumo agradecer seu Bruce, pastor Alain, que são os que ainda estão mais próximos a nós, pelo que o Senhor fez por eles em nossas vidas. Mas eu creio que a forma mais eficiente de dizer eu sou grato pela salvação ter chegado em mim é quando eu avanço para que essa salvação chegue em outros. Se
Se eu estou falando de pessoas na minha casa ou na vizinhança, a única parceria que eu preciso é o Espírito Santo. Mas quando falamos em avançar esse evangelho, além de algumas fronteiras, talvez já no próximo bairro ou cidade, eu vou precisar de mais força, de mais braços, de mais joelhos, de mais recursos. E é aí onde as parcerias entre irmãos, igrejas, corações que temem a Cristo, que amam a Cristo, que também são gratos, se faz profundamente útil. Paulo, agora preso, recebe da parte dos filipenses uma mão estendida para dizer: agora queremos ser seu parceiro, apóstolo. Antes nós não éramos. Você foi lá e nós não éramos seus parceiros, fomos só beneficiados. Agora nós queremos ser seus parceiros. Eles enviam até a prisão onde o apóstolo Paulo está, um homem, isso está no capítulo 2, a gente não vai ler, mas é uma história muito bela, forte, especialmente para se estudar entre os homens da igreja. Capítulo 2, versículo 25 até o final do capítulo, a história de Epafrodito, um homem temente a Deus, que amava o Senhor, sua obra, e se sacrificou para que pudesse assinar essa parceria entre a igreja dos filipenses e o apóstolo Paulo. Paulo então escreve esta carta, entrega nas mãos dele e manda ele de volta, e então ele volta com essa carta em mãos. E é uma carta de louvor, todos sabemos, conhecemos essa carta como a carta da alegria, pela repetição que esse termo está aí. Alegria de verdade. Alguns crentes não entendem isso. Alegria não significa necessariamente sorriso. Nós é que confundimos essas coisas. Nós achamos que só pode estar alegre quem está rindo. E isso não é verdade aos olhos das Escrituras. Paulo, emocionalmente, nessa carta, ele está triste. Ele diz isso justamente quando fala a respeito de Epafrodito. Ele diz que está mandando Epafrodito de volta para que ele não morresse e Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Que ele não tivesse tristeza dobrada. Emocionalmente ele estava afetado. Quem é que se sente alegre numa prisão? Você pode encontrar motivos de alegria ali, mas estar preso não é uma alegria. A alegria da qual Paulo fala para que os crentes desfrutem, não é uma alegria emocional. É uma alegria que vai acima disso. É o que ele diz aqui, quando chega no texto que eu propus para essa manhã, quando ele chega no final deste livro, onde ele vai agradecer de maneira mais objetiva à igreja pela parceria, aí ele fala de que alegria ele está falando para a igreja, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Que alegria é essa? Versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A palavra sobremaneira significa algo de qualidade superior. Não uma alegria qualquer, mas uma alegria que está sobre as maneiras comuns. Alegrem-se de uma maneira diferente, de uma maneira superior. É o tipo de alegria que o crente pode e deve ter, mesmo que esteja aprisionado. Mesmo que emocionalmente, humanamente, ele tenha motivos de tristeza e sejam justas a sua tristeza emocional. Mas ele sabe que não é aquilo que define o seu gozo real. A sua alegria real está no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. É quando se pode dizer: eu estou passando por essas dificuldades, situações, seja lá qual for, emocional, psicológica, financeira, mas dizer: eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso
para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que aquele que começou boa obra em mim vai concluí-la até o dia de Cristo. São essas convicções, são essas certezas que nos dão razão de dizer: está doendo, mas no Senhor eu sou alegre. Amém? Está doendo, Senhor, está doendo, eu não devo negar isso. É aquilo que a gente, talvez todos nós já falamos ou já ouvimos, né? A gente tem o hábito de querer esconder nossa dor, talvez em muitos sentidos influenciado pela forma cristã católica romana, que acha que dizer que está ruim é ruim. Se eu disser que não está bem, piora. Isso é uma tolice. E aí a gente às vezes não está nada bem, mas, ei irmão, como é que tá? Não, tudo bem. Se a gente disser que está ruim, piora. Não, irmãos, eu estou enfrentando umas lutas. Ore por mim, está doendo, mas em Cristo eu estou seguro. No Senhor eu estou bem. A graça dele me sustenta, mas está doendo, ore por mim. Essa é uma coisa interessante nos nossos irmãos africanos. Se você conviver com os africanos e você perguntar se está tudo bem e ele disser que está, realmente ele não tem nada para reclamar. Não é que tem tudo, mas é que eles estão bem. Porque se eles estiverem passando por uma luta, eles vão te dizer. Eles vão dizer. Eles vão dizer, não está muito bem não, mas vai ficar. Não, eu estou passando por umas dificuldades, mas Deus vai me ajudar. A alegria da qual Paulo fala é esta. Não é que Paulo estava com um sorriso de uma orelha a outra. É que ele podia se alegrar no Senhor. Qual a razão da sua alegria? Quando diz no Senhor, já tem muita coisa englobada. Mas Paulo tenta tratar isso de maneira bem objetiva e específica aqui. E qual é essa maneira objetiva e específica? É a mão estendida dos irmãos para fazer parceria com ele. Ele ficou muito alegre. Foi uma das alegrias que ele teve, foi ver a chegada de Epafrodito, como se fosse a mão dos filipenses dizendo, vim fazer uma parceria contigo. Viemos nos associar na sua aflição. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Vocês renovaram isso. E eu me alegro muito com essa parceria de vocês. Quando se fala de parceria, está se falando nesse texto de parceria afetiva, está se falando de parceria física, está se falando de parceria espiritual, financeira, em todos os sentidos. Paulo vai tornar isso claro quando ele fala para eles que ele não está se alegrando com essa parceria por causa de necessidades físicas. Não é um homem atrás do dinheiro da igreja. Não é um homem querendo saquear a igreja dos Filipenses. Versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em toda e qualquer situação. A gente não faz parcerias pela obra do Senhor por necessidade pessoal. Por necessidade pessoal, cada um procuraria seu emprego e pronto, está resolvido. A gente não faz parcerias na obra do Senhor por causa disso. As parcerias devem ser feitas olhando para algo que vai além da gente. Aqui nós temos alguns grupos nessa manhã, daqui a pouco vão ser apresentados um pouco, também falarei um pouco do trabalho que tem sido feito em parceria, mas essas parcerias não são feitas por causa do indivíduo, mas fora dele. O principal alvo de se fazer parcerias é a glória do Senhor em alcançar os campos, os perdidos, não as nossas necessidades. Digo isto porque imagino que aqui entre nós tenham também candidatos à obra missionária, espero eu, creio eu,
oro por isso. Mas deixa eu lhe dizer nesse ponto, que uma das coisas que Deus usa muito, quando a gente vai sair mundo afora, atrás de parcerias, para poder alcançar outros campos, é uma luta na nossa mente com respeito a este ponto. Quem já saiu nas igrejas apresentando o projeto, sabe que muitas vezes isso na mente de alguns tem uma frase dizendo: ele está pedindo dinheiro. Isso, se a gente não tiver uma mente bem firme no Senhor, e nem sempre estamos com a mente bem firme, isso machuca um pouco. Porque nenhum servo do Senhor sai nas igrejas pedindo dinheiro para si, mas pedindo para uma obra que tem que ser feita e não tem como ele fazer só. Eu lhe digo por experiência própria, e eu tenho certeza que muitos outros se levantariam para dizer assim: concordo com ele. Se aqueles que saem aos campos pudessem, tivessem dinheiro, iriam sozinhos, sem precisar ir fazer essa solicitação. Se você me chamar de ex-missionário, se prepare para brigar, porque não existe essa categoria. Mas hoje, estando pastoreando uma igreja, ainda servindo em algum campo missionário, mas a gente aprende, vai amadurecendo, vai criando mais coragem de falar algumas coisas. Mas uma das coisas que Deus usa tudo para a glória do nome dele, e inclusive usa para nos humilhar, é isto. A gente muitas vezes tem que responder coisas da nossa intimidade pessoal e financeira quando a gente diz que quer ser um missionário. Creio que seria bom que isso mudasse, mas eu não sou Deus. Pode ser que Deus use isso para quebrar corações orgulhosos como o meu ou como o seu. Mas saiba disso. Essa é uma das coisas que vem na mente de muita gente quando o missionário apresenta necessidades. Paulo está deixando claro que a razão da sua alegria não é a sua própria necessidade. Não é que Paulo não tivesse necessidades. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu não estou pedindo por mim. Eu já aprendi. Eu não estou alegre porque chegou dinheiro para minha necessidade, mas para que eu possa fazer a obra que me foi confiada. E então ele vai fazer uma lista de experiências que ele já tem. E ao final dessa lista, ele coloca o famoso versículo, talvez não, com certeza um dos mais mal utilizados das Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu mesmo, enquanto um novo convertido, influenciado pelo pentecostalismo de onde eu vinha, achava que tudo posso naquele que me fortalece, tinha a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa, já que é Deus que me fortalece, inclusive coisas erradas. E quando repreendidos, eu fui um dos que usei algumas vezes esse texto, assim: não, eu posso fazer tudo naquele que me fortalece. No ano de 2008, o Senhor enviou a minha família para Cabo Verde, como é do conhecimento dos irmãos, e enviados por várias igrejas, esta inclusive, Pacatuba. E fizemos uma assembleia na igreja do Timbó, onde eu havia ensinado por muito tempo sobre a obra missionária, e que eu só havia assumido aquela igreja no meu primeiro período lá, com essa cláusula de contrato. Eu disse: olha, eu assumo a igreja, mas saibam que a qualquer momento eu vou para a África. E a igreja, ok. Então não foi imediatamente, mas 5 anos depois, o Senhor me levou. E mesmo naquela igreja, tendo um pastor que sabia que ia para a África, que ensinava sobre isso, criamos um bom projeto missionário dentro da igreja. Criamos um grupo missionário de oração que todos os cultos, todos, dominicais, escola dominical,
culto de oração, todos os cultos, esse grupo chegava meia hora antes para orar pela obra missionária e depois do culto saía meia hora depois. Todos os cultos. Programa missionário, tudo. Mesmo assim, no dia que essa igreja se reuniu para se despedir da minha família e votar o que é que eles iriam nos oferecer de apoio missionário, dessa igreja se levantou um irmão, não novo convertido, não recém-chegado na igreja, e disse: pastor, acho desnecessário a gente votar um valor, a gente dá qualquer valor. E se o senhor passar dificuldade, missionário não é para isso mesmo? Irmãos, eu estou reproduzindo porque você sabe. Sabe aquela frase, aquele ditado popular? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Esse é o tipo de coisa que não vai sair da minha memória nunca. No céu sai. Mas eu fiquei impactado, negativamente falando. Eu disse, puxa vida, mas é um dos que tem ouvido tanto. E ele disse, não, missionário é para sofrer mesmo, pastor. A gente não tem que estar preocupado não, o que a gente puder a gente manda. E então o irmão citou esse versículo. Ele citou esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu citei para ele, irmão, de fato, graças a Deus, minha história junto com a irmã Elda, apesar de dois pecadores de nível grande, de nível maior que somos, mas nós, na nossa história, a gente já pode identificar-se com esse texto. Nós temos passado por situações que comprovam que nós também podemos suportar tudo naquele que me fortalece. Nós podemos passar necessidades, nós já passamos. Mas, meu irmão, leia o próximo versículo. Eu disse para ele, e ali nós lemos, e ele sentou-se, e graças a Deus se calou. Porque o apóstolo Paulo diz, eu posso suportar tudo. A ideia do texto é, eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer tudo, é que eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Mas o versículo 14 diz, todavia, apesar de que eu posso suportar tudo, mas, porém, no entanto, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A minha parte, irmão, é estar disposto a suportar tudo. Mas qual é a sua parte? É associar-se na minha tribulação. É estar disposto a lutar a minha luta. A passar a dificuldade que eu passar. É isso o que o irmão deve pensar. E nós? Não sei até que ponto aquele irmão entendeu, mas foi dada a mensagem para ele. Mas e nós? Nós temos nos associado à tribulação missionária, às lutas missionárias, o avanço do reino. Eis uma boa ocasião. Nós temos várias, graças a Deus. Temos feito um bocado de trabalho com a Missão Maranata e outras mais. E ultimamente, louvamos a Deus pela iniciativa da Missão Lutando Juntos. Fizestes bem associando-vos na minha tribulação. A palavra associar tem tudo a ver com juntar. Achegar-se para fazer a obra avançar. Paulo então escreve esses últimos parágrafos para agradecer. E é nesse último parágrafo que os olhos de Deus e a fala de Deus nos deixam claro o que é que significa para ele esse ajuntamento associativo, essa luta comum entre nós, esse associar-se por fazer o reino avançar. O que é que Deus vê nisso? O que é que Deus diz a respeito disso? Então vamos lá. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Primeira coisa então,
Uma das coisas que precisam ficar bem enraigadas no coração daqueles que não vão mais além, não vão mais longe, é que nenhuma obra missionária é feita só para benefício de quem vai ou benefício do campo a ser abençoado. O Senhor está dizendo através do seu apóstolo que essa é uma obra, essa associação, ela tem a ver com dar, mas também tem a ver com receber. É dar e receber. Paulo vai mais à frente explicar melhor o que significa esse receber. Normalmente nós sabemos o que é o dar, doar-se. Faz culto, levanta oferta missionária, campanha missionária, culto missionário e é o dar. Mas muitos não têm noção, não conseguem ver direito o que é o receber. Irmãos, o receber nos olhos do Senhor por esse texto é tão claro, evidente e real quanto o dar. O problema é o nosso pecado, que nós damos muito peso ao que nós damos, mas nós não damos o mesmo peso ao que nós recebemos. Se você der 10 reais a alguém, você vai achar que foi grande coisa. Mas se você receber 10 reais, talvez você diga, só isso? É aquela velha e batida história. 10 reais de oferta na igreja é uma oferta ousada. 10 reais para ir ao shopping, você nem vai. Fazer o que no shopping com 10 reais? Então nós somos muito bons em avaliar nossa doação. Mas quando avaliamos o que recebemos, a gente avalia com a nota mais baixa. Os antigos têm uma experiência que repetiram. Talvez você já ouviu isso, mas vamos relembrar. É-nos dito pelos mais experientes que normalmente igrejas que investem em missões, o Senhor as abençoa, fazendo-as avançar em seus projetos, em crescimento numérico também. Dizem eles que há uma certa lógica celestial. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, se essa torneira está aberta, regando essas plantas, por que eu deixaria faltar água? Se essa igreja está olhando para o mundo como eu olho e quero que seja olhado, e ela está abençoando, por que eu deixaria lhe faltar os recursos para isso? É mais ou menos assim. E é interessante, irmãos. Eu nunca fiz uma pesquisa a esse respeito. Mas uma olhada assim por cima ajuda a ver. Igrejas que não olham para fora, para os campos, elas olham tanto para dentro que pode observar. É só intriga, é problema, é tratando os probleminhas de um irmão com o outro que pisou no pé do outro. É só aquela coisinha ali dentro, autodestrutiva. Estava falando contigo, não era, Mauro, lá sobre o pastor Gerson Rocha e a Bíblia zona dele, não era? Lá no Vacuti. Ele, por exemplo, falecido, o pastor Gerson Rocha, grande homem de Deus, e... Oi? A Bíblia dele, o pastor Mauro disse que antes dele dobrar a esquina, a Bíblia já aparecia, né? A Bíblia zona enorme dele. Certa vez, ele andando no Rio Amazonas, para pregar o evangelho, à noite, o lampião, né? Não sei quantos conhecem o lampião, mas é um botijãozinho de gás com a lâmpada em cima. Estava dentro do barco e encandeava eles, não conseguiam ver o riacho. Então ele disse, botem a luz para fora, para que a gente possa ver. E sem perceber, ele ali trouxe uma grande ilustração para a mensagem que pregaria mais tarde. A luz que nos foi dada tem que ir para fora.
Se ela ficar aqui dentro, se a luz ficar aqui dentro, vai acontecer com muitos aquilo que aconteceu com o jovem Eutico. Lembra que ele estava lá, Paulo estava pregando e aquele jovem estava em cima da janela e caiu. E diz, é interessante, diz o texto, que o ambiente havia muitas luzes e aquele jovem caiu. Luz demais cega. Olhe para o sol e veja o que acontece. A luz que nos foi dada, vós sois sal da terra e luz do mundo, é para iluminar, especialmente quem está em trevas, e não aqueles que já estão na luz. O apóstolo Paulo está dizendo, a obra, essa parceria é sobre dar e sobre receber. Uma igreja que toma consciência de que ao dar, Deus está também lhe dando, também lhe abençoando, tem consciência disso, que olha e diz assim, Deus está nos abençoando, e não é porque sejamos bons, maduros, especiais, é isso por isso não. Ele está nos abençoando, deve ter um motivo além de nós. Vamos abençoar os povos, vamos abençoar os outros, porque senão a gente se sufoca nessa lâmpada. Dar e receber. Paulo vai dizer mais direitinho isso, o que significa isso no versículo 17. Não que eu procure o donativo, eu não estou procurando receber coisas de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Você tem feito parceria com o projeto Lutando Juntos? Você tem feito parcerias com outros missionários? Você está envolvido com a obra missionária por onde for? O que Paulo está dizendo é que quando isso acontece, existe um crédito nessa questão. E é curioso, é uma linguagem meio que de contabilista. Paulo está dizendo, eu não estou interessado no donativo. O donativo é real, eu vou receber, estou alegre por isso, muito obrigado. Mas o que me interessa, o que me alegra, é que eu sei que ao darem para a obra, o crédito de vocês aumenta. Crédito. É como você tem um cartão de crédito com limite de R$500, ou se eu tivesse mais crédito. Aí você pede lá a operadora mais crédito. E se não tiver cuidado, pede até se sufocar. A linguagem é, vocês estão investindo na obra do Senhor. O crédito de vocês aumenta. Agora, a questão é, esse crédito vem de onde? Quem é a fonte desse crédito? Está implícito que é o céu. Está implícito que é o céu. Está implícito na linguagem que Paulo está dizendo assim, vocês investem na obra do Senhor e o crédito de vocês, essa igreja, ou você família, o crédito de vocês para com o Senhor aumenta. Eu gosto de ilustrar isso como se Deus tivesse um anjo encarregado do computador do banco celestial e o Senhor diz assim, olha, essa igreja está investindo na obra, está investindo na pregação para os perdidos, aumenta o crédito dessa igreja aí, bota mais tanto aí para eles. E o anjo vai lá e clica crédito de tanto para aquela igreja. E aí, às vezes, a gente não sabe, né? De onde veio aquele recurso? De repente, do nada, o Senhor moveu alguém, uma outra instituição, uma outra igreja. E, olha, a gente queria oferecer isso a vocês. Não que meu ministério, minha família seja grande coisa. Mas, irmãos, isso aconteceu inúmeras vezes. E ainda acontece. Da gente estar numa situação meio aperreada e de repente, de um lugar que a gente nem imaginou que ele viria, o Senhor aumentou o nosso crédito. E eu sei que muitos dos servos de Deus têm a mesma experiência. Nós não fazemos a obra do Senhor como mercenários, esperando que isso aconteça. Mas nós fazemos a obra do Senhor, crendo nas Escrituras, sabendo que isso vai acontecer. Nós não estamos trabalhando esperando isso acontecer, mas nós trabalhamos sabendo que isso vai acontecer. Entendamos uma coisa, se faltar recursos e não der para fazer uma obra, é porque Deus não queria que ela fosse feita.
Eu, humanamente falando, sou frustrado com a falta de uma quadra no nosso trabalho da redenção. Mas Deus não quis. Como é que eu sei que Deus não quis? Ele não mandou dinheiro. Como é que faço a quadra sem um dinheiro? Ele pode um dia querer? Pode. Como é que ele vai fazer isso? Mandando dinheiro. Pronto. Não tem. Porque ele não quis. Vou consumir minha vida com isso? Não. Bola para frente. Outras tantas coisas Deus quis e providenciou que fosse feita. A Ele seja a glória. O crédito é Ele que dá. E se Ele não quiser que algo seja feito, Ele não dá o crédito. Versículo 18. E aqui eu tenho um penúltimo ponto, que é exatamente como os olhos de Deus veem a sua contribuição, a sua associação para o avanço do reino dele. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Primeiro, o que me veio de vossa parte foi recebido como aroma suave. A palavra aroma suave, ela vem de uma linguagem veterotestamentária, que diz que Deus aspirava os sacrifícios. Quando o povo de Israel, com o coração quebrantado e arrependido, fazia um sacrifício a Deus, Deus fazia assim, ó. Ah, que aroma suave. Não necessariamente do sacrifício, mas dos corações arrependidos. Da atitude de um coração arrependido. A linguagem aqui é essa. Um povo que se associa pela obra do Senhor, aquilo que esse povo faz, associado pela obra do Senhor, o Senhor aspira e diz: que coisa boa estão fazendo. Que cheiro agradável eu sinto nesse ajuntamento, nessa batalha pela fé cristã, nessa luta juntas pela fé evangélica. Quem está dizendo isso é o próprio Deus por meio do seu apóstolo. Literatura inspirada, homem movido para escrever isso. Deus dizendo: eu aspiro como um aroma agradável. Não só isso, como aroma suave, como sacrifício aceitável. Talvez, não só uma, talvez várias vezes, você teve que tirar o seu apoio financeiro no momento de dificuldade do seu bolso. Mas você fez.